referindo ao objetivo. Qual o objetivo de se classificar uma cirurgia assim? Então, a finalidade, existem várias finalidades. Eu posso ter uma cirurgia por fins estéticos. Então, eu tenho uma cirurgia com a finalidade estética. Tá? Eu tenho uma cirurgia por finalidade curativa. Vai trazer a cura do paciente, vai corrigir a alteração e vai trazer a cura. Eu tenho uma cirurgia que pode ser paliativa. Daqui a pouquinho vocês vão aprender o que é paliativo. Mas basicamente é aquilo que vai gerar bem-estar. Não traz a cura, mas gera o bem-estar. Então olha que interessante, existe uma outra forma de classificar uma cirurgia pelo grau de finalidade. Além disso, pessoal, eu posso classificar uma cirurgia pelo porte, pelo tamanho da cirurgia. Lembra que a gente falou que uma cirurgia ela pode ser classificada grande porte, médio porte, pequeno porte? Inclusive, isso vai definir, vai nortear o tamanho da sala de operação. Existem salas de operação de pequeno porte, de até 20 metros quadrados, sala de operação de médio porte, de 25 metros quadrados, e sala de operação de grande porte, são salas de 36 metros quadrados. Por quê? Elas vão receber, respectivamente, cirurgias de acordo com o porte recomendado. Então, ó, terceira forma de classificar uma cirurgia é pelo porte, tá bom? Existe outra forma? Também existe, ó, pelo tempo de duração. Tem cirurgias menores que duram um tempo específico, até 2 horas, outras que duram de 2 a 4, outras de 4 a 6, outras de 6 a 8. Então, quanto maior uma cirurgia, maior o tempo que ela vai demorar. É uma classificação que a gente usa também, que é o tempo de duração. E por fim, pessoal, eu posso classificar uma cirurgia pelo potencial de contaminação. Pelo potencial de contaminação. Diz respeito à quantidade de micro-organismos que eu vou ter ali presente. Tá? Então, existem 5 formas de se classificar uma cirurgia. Novamente, existem 5 formas de se classificar uma cirurgia. Pelo grau de prioridade, pela finalidade, pelo porte, tempo de duração e potencial de contaminação. Aí vocês podem estar se perguntando, professor, por que não escolhe só um jeito de classificar? Por que só não classifica uma cirurgia pela prioridade? Porque nem toda cirurgia ela vai ter só esse aspecto de prioridade, levando em consideração. A própria referência, o próprio livro, os manuais dentro da área de cirurgia, eles vão levar em consideração todas essas classificações. E no dia a dia, professor, como que vai ser classificada uma cirurgia? Também vai ser levado em consideração essas definições, essas formas de se classificar uma cirurgia, seja pela prioridade, pela finalidade, pelo porte, tempo de duração ou pelo potencial de contaminação. Tá bom? Beleza? Até aqui alguma dúvida? Eu dei uma introduçãozinha. Agora eu vou explicar cada uma das formas de se classificar uma cirurgia e eu preciso que vocês prestem muita atenção nisso. É um conteúdo fácil, simples, é só entender a regrinha aí. Oi? Depois do tempo de duração é o quê? Potencial de contaminação. Tá bom, obrigada. De nada. Todo mundo entendeu isso, pessoal? Sim. Professor, volta nesse porte cirúrgico. Dá um exemplo de novo para mim poder entender. Ah, tá, mas fica tranquila que eu vou explicar, tá? Só para adiantar para vocês. Porte é o tamanho da cirurgia. Quanto maior a vascularização da cirurgia, que a gente vai levar em consideração, maior é o porte. Então, por exemplo, coração, cérebro, pulmão são órgãos muito vascularizados. Pelo risco cardiovascular, eu vou considerar que ela é grande porte. Existem outras cirurgias que têm um risco cardiovascular muito baixo. Aí eu vou considerar como pequeno porte. Entendeu? Então, tem relação com o porte da cirurgia, o tamanho da cirurgia. Tá? Mas fica tranquilo que eu vou explicar cada um deles. O primeiro que vocês vão ver é justamente o grau de prioridade. Uma das formas de classificar é pelo grau de prioridade da cirurgia.
Tá bom? Aí dentro do grau de prioridade eu tenho cirurgias de urgência, emergência e eletivas. Urgência, emergência e eletivas. Professor, só uma dúvida, por favor. Então, esse Pois não. momento operatório, ele é a mesma coisa que essa prioridade, grau de prioridade eletiva, é isso? Como assim? Porque está escrito momento operatório. Isso. Momento operatório é o mesmo que prioridade. Tá, obrigada. É prioridade, tá? Eletiva é um dos tipos para a gente classificar. Prioridade é a classificação, tá? Eu vou explicar quais são essas prioridades. Que a gente vai encontrar urgência, emergência e cirurgia eletiva. Tá bom? Entendi, obrigada. De nada. Mais alguém com alguma dúvida, pessoal? Não. Beleza, então vamos lá. Pelo grau de prioridade. O que é grau de prioridade? Vocês já aprenderam o que é prioridade. É o que vem primeiro, conforme a gravidade. Dentro disso, existem 3 formas de se classificar uma cirurgia, levando em consideração o grau de prioridade. Tá? Existem cirurgias de emergência, de urgência e cirurgias eletivas. Então, levando em consideração a classificação pelo grau de prioridade, tem 3 formas de se classificar: emergência, urgência e eletiva. Emergência, urgência e eletiva. O que é uma cirurgia de emergência? Vocês já sabem o que é uma emergência, vocês vão saber deduzir o que é uma cirurgia de emergência. É aquela cirurgia que tem que ser realizada imediatamente. Caso contrário, o paciente evolui a óbito. Precisa de uma intervenção imediata, rápida e naquele momento. Caso contrário, o paciente evolui a óbito. Vocês já sabem que é uma emergência. Correto? Então, o que é uma cirurgia de grau de prioridade de emergência? É uma cirurgia que tem que ser realizada imediatamente. Emergência, cirurgia deve ser realizada imediatamente. Caso contrário, o paciente ele pode evoluir a óbito, ele vai evoluir a óbito. Lembrar que a emergência tem risco iminente de vida. O que é risco iminente? Uma alta probabilidade do indivíduo evoluir a óbito. Beleza? E urgência? Cirurgia de urgência é uma cirurgia que depende de um atendimento imediato, objetivo. Lembra da definição de urgência? Uma situação que é grave, requer atendimento profissional imediato, porém o paciente em uma condição de urgência, ele não apresenta risco iminente de vida. Ponto. Não apresenta risco iminente de vida. Isso é o paciente em uma condição de urgência. O paciente com uma cirurgia de urgência é aquele paciente que ele pode esperar, ele pode aguardar. Tem uma prioridade elevada, porém uma prioridade menor do que uma emergência. Justamente porque o paciente numa condição de urgência, ele não está em risco iminente de vida. Tá bom? Então, qual que é a noção geral que vocês precisam ter a partir dessa explicação? A emergência tem a cirurgia realizada imediatamente. Na urgência, é uma situação grave e requer uma intervenção e uma avaliação profissional imediata, porém o paciente em condição de urgência, ele não apresenta risco iminente de vida. Logo, esse paciente ele pode aguardar. Aguardar quanto tempo? Vai depender de uma avaliação profissional prévia para definir essa condição em relação ao manejo cirúrgico. A literatura coloca que ele pode aguardar de 12 a 24 horas ou menos. Vai depender justamente do quê? Da avaliação cirúrgica desse paciente. Se ele estiver estabilizado, é uma urgência, mas ele está estabilizado. Perfeito, ele pode aguardar até 24 horas. Alguns pacientes aguardam até 48 horas, mesmo sendo uma cirurgia de urgência, com uma prioridade elevada. Tá bom? Então, grau de prioridade. Emergência, urgência, agora temos as cirurgias eletivas. Oi, pode perguntar. É que nem aquele caso que você disse da urgência, né?
o paciente ele não tem risco iminente de vida, mas ele pode ter um agravamento no quadro. Seria a mesma Perfeito, coisa? perfeito. Mas quando ele vai ter agravamento do quadro? Quando ele não estiver... Pode falar. Quando ele apresentar alguns sinais vitais também, seria basicamente isso. Isso, sinais de alerta. Ele vai indicar que ele tá se agravando. Mas a equipe consegue estabilizar esse paciente. Entendi. Então, ela estabiliza, tira ele daquela condição de alta gravidade, estabiliza, ele continua sendo um paciente de urgência, mas um paciente que pode aguardar um tempo maior até que ele possa receber a intervenção cirúrgica. Tá. Bom? Entendi. É como o mesmo processo que você tinha falado, né, com o PS no quesito urgência e emergência, certo? Exatamente. Até porque geralmente esse paciente, geralmente não, quase sempre, né, ele vai entrar pelo pronto-socorro, entendeu? Ele dá entrada pelo pronto-socorro, pessoal. Tá bom? Sim, Então, aí lá mesmo já ocorre a classificação de uma urgência e emergência, né? Isso, lá já vai ter classificação, exatamente. Viu como a gente está afunilando a disciplina? Viu como a gente está desvendando agora essas condições e tudo faz sentido? Sim. Desde a primeira aula até a aula de hoje. Uma coisa se conecta à outra. Se conecta. E fica mais fácil que elaborar esse raciocínio. Você já sabe o que é o pronto-socorro, sabe as definições, as classificações. Lembre, inclusive, sobre a localização do centro cirúrgico, tem que estar próximo ao pronto-socorro, a clínica cirúrgica e a UTI. Então, todo esse raciocínio a gente vai estruturando. Tá bom? Por isso que a gente tem que agilizar, bater a meta do que a escola determina, mas priorizar também o quê? Priorizar a qualidade com que vocês aprendem, para que isso fique bem consolidado. O raciocínio tem que fazer sentido. Não adianta eu só vir jogar, vomitar um monte de informação para vocês e isso não ter sentido, pessoal. Vocês não conseguirem elaborar um raciocínio, porque você precisa elaborar o raciocínio. Quando você entende, elabora um raciocínio, consequentemente você consegue memorizar essa informação. Tá bom? Então, ó, dentro do grau de prioridade, eu tenho cirurgia de emergência, eu tenho cirurgia de urgência e eu tenho cirurgia eletiva. Sabe o que é cirurgia eletiva? É aquela cirurgia com hora marcada, pessoal. É aquela cirurgia que eu tenho lá o pré-operatório imediato, eu tenho o pré-operatório imediato e esse paciente vai para a cirurgia. Paciente com cirurgia eletiva é aquele paciente com cirurgia de hora marcada. Ele se consulta com o cirurgião no ambulatório ou no consultório, tá? Vai se consultar com o cirurgião vai indicar a cirurgia, vai falar, olha, dona Maria, faça esses exames, use esses medicamentos, suspenda esses medicamentos, retorne aqui para eu avaliar seus exames, tendo avaliação prévia, a gente vai agendar a cirurgia, a senhora vai se internar tal dia, vai fazer a cirurgia e a previsão de alta é no dia X. Isso é cirurgia eletiva, é cirurgia com hora marcada. Ele consegue seguir todo o cronograma. Aí, professor, cirurgia de emergência e urgência, às vezes pode não ter pré-operatório? Claro. Uma cirurgia de emergência, ela tem pré-operatório imediato e imediato? Não. Questão de prova. Uma cirurgia, questão de prova. Quem quiser anotar, pode anotar. Uma cirurgia de emergência tem pré-operatório em todas as suas fases? Emergência, ela tem? Não, porque ela corre risco iminente de vida, então não tem como ela fazer o pré-operatório. Exatamente. Aí vai vir as alternativas lá, pessoal. Tá? Lembrar, ó, falei de alternativa. A prova de vocês vai ser todas de alternativas, tá? Todas alternativas. Tá bom? Beleza. 10 questões alternativas, cada uma valendo um ponto. Então, na questão também dessa cirurgia de emergência, não tem um pré-operatório porque ele precisa do manejo cirúrgico imediato, né? Perfeito, exatamente. Tem como não? Vamos internar ele, 24 horinhas, fazer alguns exames, fazer um pré... Não, pessoal. Não tem, porque É imediato. risco iminente, né? Risco iminente de vida.
Beleza? Já o Professor, Edna, repete para mim, explica aí a parte do grau prioridade da eletiva. Eletiva, Claro. né? Eletiva é uma cirurgia com hora agendada. É uma cirurgia que vai seguir um cronograma cirúrgico. Então, cirurgia eletiva é uma cirurgia com hora agendada. Ela segue um cronograma cirúrgico. Tá? Então, o paciente consegue se consultar com o cirurgião no ambulatório, no consultório. É indicado o manejo cirúrgico. Esse paciente vai ser submetido aos exames, alguns cuidados. Posteriormente, ele vai levar esses exames ao cirurgião. O cirurgião vai dar o parecer técnico em relação à efetivação ou não da cirurgia, frente ao resultado desses exames. Será feito o agendamento do manejo cirúrgico. Esse paciente ele vai se internar em determinado dia, vai sofrer a submissão vai ser submetido à cirurgia. Posteriormente, vai se recuperar e vai ter a alta. Percebam, o paciente eletivo ele consegue acompanhar todas as fases. Ele tem um pré-operatório completo, tanto fase imediata quanto imediata. Já o paciente de emergência, por exemplo, ele não consegue ter todo esse cronograma cirúrgico, justamente porque a cirurgia de emergência é uma cirurgia onde o paciente tem risco iminente de vida. Beleza? Posso falar? Beleza, Claro. professor, obrigado. Diferente do emergência, né? Ele tem que fazer de imediato. Urgência, quando o paciente ele pode esperar para poder, né, ter aquela cirurgia, ele já pode ter avaliação médica também, né? Fazer aqueles exames pré-operatórios. Em alguns casos de urgência, ele vai conseguir realizar os exames pré-operatórios antes de realizar a cirurgia. Entendi. Agora, o emergência, não. E o eletivo, ele consegue ter todo o cronograma, tá? Sim. Vocês entenderam, pessoal? O paciente eletivo, ele vai se preparando, né, professor, para uma cirurgia, tipo assim? Vai ter todo o preparo. Todo preparo, tá? né, exames, Então, por exemplo, enfim. Isso, perfeito, ele faz não precisa se internar para fazer esses exames, não vai estar Sim. internado. Uhum. Diferentemente de urgência. Então, por exemplo, um paciente pediátrico tem infecções recorrentes, tem processos inflamatórios recorrentes na região da faringe e da amígdala, né? E é indicado para esse indivíduo uma retirada da amígdala, né? É indicado uma cirurgia de amidalectomia. A amidalectomia é uma cirurgia onde tem por objetivo a retirada da amígdala. São essas estruturas que ficam sobrepostas ali ao palato mole, tá? E depois do palato mole. Beleza? Foi orientada a amidalectomia. Pessoal, vai ser passado todas as orientações pro paciente, para os familiares em relação aos exames, a como vai ser o manejo cirúrgico, ao uso de medicamentos ou restrição no uso de medicamentos. A cirurgia vai ser agendada, é uma cirurgia rápida. No mesmo dia esse paciente consegue ter alta. Então todo esse cronograma é passado para os familiares, para o paciente. Percebam, eu consigo agendar, consigo criar e elaborar todo um cronograma. Essa cirurgia é um exemplo de cirurgia eletiva. Professor, essa amidalectomia. Eu passei por esses procedimentos para poder operar, mas eu não finalizei o processo dessa eletiva, que seria para operar as amígdalas, né? Uhum. Aí Isso eu mesmo. fiz todo o processo. Mas aí você não fez a cirurgia? Não, porque eu sofria muito, né, com dor de garganta. Minha garganta fechava e ficava muito grande, né? Minhas amígdalas. Aí, depois de um tempo, parou. Aí eu não prossegui mais, não. Tem que ficar atenta. Se continuar, né, com esse processo inflamatório bem incômodo, né? O ideal é retirar as amígdalas, né? Sim, aí tem pessoas que fazem, né, a retirada e depois sofre de... esqueci o nome agora. Porque, queira ou não, você perde uma defesa. Você fica mais suscetível a ter infecções, né? Isso, eu esqueci o nome de uma outra coisa que tem. Acho que é... não sei. Faringite, por exemplo, eu não Isso. tenho amígdala. Eu fico mais suscetível a ter faringites, Isso mesmo. rinites também, né? Enfim. Ganha por um lado, aí é avaliado o custo-benefício, entendeu? Aí é avaliado o custo-benefício.
Tá bom, pessoal? Professor, essa questão de cirurgia eletiva, que seria a cirurgia agendada, já seria também voltada àquele caso do pré-operatório imediato, né, onde o paciente ele passa diretamente com o médico, depois existe a indicação também do cirurgião, onde é feito o agendamento para a cirurgia, certo? Isso, exatamente. Ela consegue pegar todo o cronograma, imediato, vai para a cirurgia. Muito bem. Entendi. É isso mesmo. Tá bom? Então, por que a gente teve primeira aula das fases operatórias? Porque você já tem uma noção como é realizado, quais são esses momentos. Agora eu consigo inserir bem esses conteúdos em relação à classificação, depois eu vou falar de posicionamento cirúrgico, tá bom? Então fiquem tranquilos que a gente vai estruturando o conhecimento de vocês até o final desse mês, que vai finalizar aí, né? A disciplina de cirurgia, vocês já vão estar com tudo bem estruturado aí. Show? Pessoal, a próxima forma de classificar uma cirurgia é pela finalidade. Tá? Então, a outra forma de se classificar uma cirurgia é pela finalidade. Tá? Então, uma outra forma de se classificar uma cirurgia é pela finalidade. Existem, dentro da finalidade, essas classificações. Então, existe finalidade do tipo curativa, existe finalidade do tipo paliativa, existe finalidade do tipo diagnóstica, existe finalidade do tipo reparadora e também uma que a gente chama de reconstrutora ou plástica. Tá? Então, por finalidade. O que é finalidade? Finalidade é igual ao objetivo. Qual o objetivo daquela cirurgia? Qual a finalidade? Quando você faz alguma coisa para alguém, quando você faz algo para alguém, qual é a sua finalidade? Por que você fez aquilo para alguém? Porque eu gosto da pessoa, porque é meu amigo, porque eu quero isso, tá? É uma finalidade. Você faz algo com uma finalidade, pensando em algo. A cirurgia também ela pode ser classificada por uma finalidade. Quais são as finalidades? Ou curativa, paliativa, diagnóstica, reparadora e também tem o tipo reconstrutora. Tá bom? Vamos entender cada um deles? Depois eu vou mandar mais esse slide complementar para vocês. Tá bom? Fiquem atentos para conseguirem entender o conteúdo. Tá? Fazer a anotação préviazinha para entender o conteúdo. Então, uma segunda forma de se classificar uma cirurgia é pelo grau de finalidade. Por que o cirurgião vai realizar a cirurgia? Aí ele pode falar, eu quero trazer a cura para o paciente. Eu quero trazer a melhora do bem-estar. Não vou trazer a cura, mas vou trazer a melhora do bem-estar. Eu quero realizar essa cirurgia para diagnosticar um problema, para descobrir a causa do problema do paciente. Ou eu quero reconstruir uma estrutura que for lesada, ou eu quero fazer uma cirurgia plástica por fins estéticos, tá bom? Então existem finalidades, e são essas 5 finalidades que vocês aprenderão, tá? Beleza? Beleza. Show? Beleza. Beleza. O que é finalidade? A primeira finalidade que a gente tem é a cirurgia do tipo curativa. O que é cirurgia curativa? Que vai curar. Então, cirurgia curativa é a que vai trazer a cura para o paciente. Ele vai passar por uma cirurgia e o problema dele vai ser resolvido. Isso é uma cirurgia do tipo curativa. Exemplo, a gente está falando da amígdala, da inflamação da amígdala da colega. Ela tem inflamações recorrentes na amígdala. Se ela retirar a amígdala, ela vai ter, teoricamente, o problema dela resolvido. Ela faz a amidalectomia, tem o problema dela resolvido. Se o paciente tem um câncer, tem um tumor, na região gástrica, né, lá no estômago, retira esse tumor, resolve o problema do paciente, ele foi curado. Se o paciente tem uma inflamação num anexo do intestino grosso, que é o apêndice, tem uma inflamação no apêndice, que a gente chama de apendicite. Então, se o paciente tem um apendicite, uma inflamação no apêndice, e o cirurgião geral vai lá e retira o apêndice do paciente, se ele não tem mais o apêndice, ele não pode ter essa apendicite. Logo, ele vai conseguir se curar. Tá bom? Então, cirurgias curativas são aquelas que promovem a cura do paciente. Beleza? Beleza? Tranquilo? E as cirurgias paliativas?
Paliativo significa melhora do bem-estar. Paliativo significa melhora do bem-estar. Ele vai aliviar o sofrimento, a dor do paciente. Porém, uma cirurgia paliativa, ela não traz a cura. Paliativo é uma melhora do bem-estar. A palavra paliativo significa melhora da qualidade de vida, do bem-estar do paciente. Então, é uma cirurgia que vai trazer um conforto. Só que não vai trazer o quê? A cura. Por isso que a gente chama de cirurgia paliativa. Professor, isso é usado muito para quem tem câncer, né? Para pacientes em fases terminais, com um prognóstico irreversível, a gente vai utilizar a expressão paliativa, o paciente paliativou. Não significa que vai morrer, mas significa que o prognóstico ele é irreversível. A doença é irreversível. A equipe vai estabelecer cuidados para aliviar sofrimento, aliviar a dor e gerar uma melhor sobrevida para esse indivíduo. Tá bom? Beleza? Professor, Exemplo. Oi, pois não. marca-passo seria uma cirurgia paliativa? Qual? Marca-passo no coração? O marca-passo a gente pode considerar que sim. Vai curar o coração? Não, Acredito. Não. ele vai depender daquele recurso. Correto. Se ele tirar o marca-passo, o que acontece? Ele vai ter arritmia e pode ter uma parada cardiorrespiratória. Sim. Tá? Isso a gente usa muito em farmacologia. Quando vocês estiverem em farmacologia, eu vou dar muitos exemplos de medicamentos paliativos. Olha que legal. Existem medicamentos paliativos. Quer um exemplo? Só para vocês fazerem uma analogia e entenderem. Medicação para pressão arterial. O paciente faz uso para... Quem conhece alguém hipertenso aí? Alguém com pressão alta? Tem algum familiar com pressão alta? Todo mundo, Eu né? tenho minha mãe por conta do lúpus. Eu mesmo tenho. Parente Todo- também. Tem a minha mãe conheci também. Todo mundo, né, pessoal? Legal. Pessoal, esse paciente com pressão alta, será que ele pode ficar um dia sem tomar a medicação? O losartana, o hidroclorotiazida, o captopreuzinho Não. dele, o atenolol. Não Será que ele mesmo, pode? né? Não pode. Se vocês pararem para pensar, esse paciente ele é dependente da medicação. Logo, o tipo de medicação que ele usa é uma medicação que paliativa. Não traz a cura. O paciente que toma medicação para pressão, ele não tem a cura da pressão arterial, mas ele usa uma medicação que vai normalizar. Só que ele se torna dependente. É um quadro, é uma doença crônica, que não tem cura, porém, ela consegue ser estabilizada por meio da medicação antihipertensiva. O medicamento antihipertensivo não vai curar a pressão do paciente de um dia para o outro. Não, vai normalizar, mas ele é dependente daquela medicação. Logo, o medicamento antihipertensivo ele é considerado um medicamento paliativo. Não traz a cura, mas traz uma melhora, uma estabilização. Isso permite que o paciente curse a vida dele de forma normal, ou dentro de um padrão de normalidade aceitável. O mesmo ocorre para quê? Para diabetes, paciente que faz uso de hipoglicemiantes ou insulinas, tá bom? O mesmo ocorre para pacientes com doenças autoimunes, por exemplo, artrite reumatoide, lúpus eritematoso, tá bom? Beleza? Então, cirurgia paliativa. Beleza, professor. Cirurgia paliativa não traz a cura, mas traz a melhora. Exemplo, gastrostomia. O que é gastrostomia? É inserido uma sonda, né? Tem jejunostomia, tem gastrostomia. Gastrostomia é inserida uma sonda na região gástrica do paciente, para ele se alimentar pela essa sonda que vai comunicar a região gástrica com a sonda. Essa sondinha, esse caninho vai levar alimento para o paciente. Essa gastrostomia, pessoal, ela é um tipo de recurso paliativo. Vamos supor que esse paciente tem um câncer no esôfago, na conexão do esôfago com o estômago. O que é esôfago? Esse tubo oco que leva o alimento da boca para o estômago. Bom, vamos supor que esse paciente tem um câncer na região da cárdia, que é a conexão entre esôfago e estômago. Justamente o câncer que levou, né, o câncer inicial que levou o nosso antigo prefeito Bruno Covas a óbito. Tá? Então vamos supor que ele tem um câncer de cárdia.
da primeira porçãozinha do estômago. Tá? Ele não consegue mais se alimentar devido a esse câncer. O que eles podem fazer? Colocar esse tubo por meio dessa cirurgia de gastrostomia, essa sondinha, que vai permitir que esse paciente ainda receba alimento pelo estômago. Bom? Vai trazer a cura? Vai trazer a cura, pessoal? Não. Vai trazer a cura essa cirurgia? Não. Mas ela traz uma melhor... Mas é um processo criativo, né? Isso, vai trazer uma melhor bem-estar. Pode perguntar quem tinha falado, pessoal. A morfina também é um medicamento paliativo? A morfina é um analgésico opiáceo, tá? Um analgésico derivado do ópio. O analgésico ele vai tirar a dor, porém ele não traz a cura daquilo que causa a dor. Toda dor precisa ser investigada. Se a causa da dor não for revertida, esse paciente vai continuar sendo dependente do analgésico. Entendeu? É que quando a minha ficou com câncer, ela teve que tomar, quando ela estava no momento paliativo. Tomou morfina justamente para quê? É um medicamento. O analgésico, nesse caso, ele é considerado um medicamento paliativo. Tá bom? Ele vai aliviar esse sofrimento, essa dor do paciente, né? Tá bom? Entendeu? Entendi sim, professor. Obrigada. De nada. Pessoal, a próxima forma de classificar pela finalidade é finalidade diagnóstica. Então, a próxima fase é pela finalidade diagnóstica. O que é diagnóstico? A palavra diagnóstico significa através do conhecimento. A palavra diagnóstico significa algo que é descoberto através do conhecimento. Como que se descobre uma doença? Por meio dos sinais e sintomas. O paciente vai chegar com queixa, com sinais e sintomas, a equipe ela vai, dentro desses sinais e sintomas, criar um raciocínio clínico e chegar ao diagnóstico. Uma cirurgia do tipo diagnóstica, ela tem por objetivo o quê? Descobrir o que está causando o problema do paciente. Em alguns casos, ele precisa fazer uma cirurgia, então. Tá? Exemplos das cirurgias mais comuns. Eu tenho uma endoscopia digestiva. Tá? Quem que já ouviu falar de endoscopia? Ou colonoscopia? Endoscopia. Passa-se um endoscópio. Já, professor. Já ouviram falar? Portanto, eu trabalho no laboratório e lá tem esses exames de endoscopia, colonoscopia, ressonância. Tem tudo isso lá. Isso. Perfeito. A endoscopia, a colonoscopia são procedimentos invasivos considerados procedimentos cirúrgicos de pequeno porte. Tá? Endoscopia vai ter o objetivo de quê? Vão passar um endoscópio, vão passar um caninho, uma sondinha, tá? Um caninho, pelo sistema digestivo do paciente. Então, acessa pela narina ou boca, passa pela faringe, passa pelo esôfago. Aí no esôfago, essa câmera por vídeo, o médico vai conseguir avaliar todo o epitélio esofágico, vai conseguir avaliar todo o estômago e a primeira porçãozinha do intestino delgado, para ver se o paciente tem algum tipo de alteração, uma gastrite, uma úlcera, processos infecciosos, porque ele pode fazer uma biópsia, tirar um tecidinho para avaliar, cânceres, tá? Processos inflamatórios diversos, beleza? Hérnias. Então, tudo isso ele consegue avaliar ali. Logo, é um tipo de cirurgia. O mesmo ocorre pela colonoscopia, só que colonoscopia é acessado pela via retal, pelo ânus do paciente. Vai avaliar intestino grosso do paciente, a última porçãozinha, principalmente intestino grosso. Tá bom? Beleza? É uma cirurgia também. Professor. Oi, pois não. Aqui é a Flávia. O cateterismo também seria parte da diagnóstica? Sim, cateterismo, perfeito. Uma cirurgia tipo diagnóstica. Pequeno porte, mas é uma cirurgia. Uhum. Tá bom? Obrigada. De nada. Outra cirurgia, pessoal, que nós temos é a laparotomia exploratória. O que é laparotomia? Laparo remete a abdômen. Tomia, abertura. Laparo remete a abdômen. Tomia remete a abertura. Laparotomia é a abertura da cavidade abdominal para se avaliar, por exemplo,
focos de sangramento, dores abdominais abruptas, com causa desconhecida, tá bom? Então, laparotomia exploratória é um tipo de procedimento que é feito ou por vídeo ou por cirurgia, método cirúrgico convencional, né? Abrindo toda a cavidade abdominal do paciente. Ela tem o objetivo de justamente descobrir causas que gerem, por exemplo, hemorragias, processos inflamatórios ou outras alterações graves na região do abdômen. Tá bom? Beleza? Até aqui alguma dúvida em relação à classificação por finalidade? Não. Não. Beleza. Não, tudo A tranquilo. próxima... Beleza. Eu já deixei no slide, porque principalmente eu não gosto de usar tanto o slide, né? Mas eu vou mais na lousa e escrevo. Mas como a gente está na aula online, eu acho que fica mais prático o slide, até para que vocês já possam ir anotando, eu vou comentando. A gente perde um pouquinho de tempo também escrevendo, digitando, né? Tá bom? Pessoal, a próxima cirurgia, né, a próxima classificação dentro dessa, respeitando ainda a finalidade, é cirurgia reparadora. O que é reparadora? Reparadora, ela vai reconstituir. Ela vai reconstituir artificialmente uma parte do corpo que foi alterada. Então, reparadora vai reparar um problema que aconteceu com o paciente. Tá? Reparadora vai reparar um problema que aconteceu com o paciente. Exemplo, o paciente se queimou, ou o paciente teve um traumatismo crânioencefálico, teve afundamento do crânio. O que eles vão fazer? Colocar uma placa de titânio para reparar aquele dano, aquele afundamento da calota craniana, do osso. O paciente teve queimadura. A queimadura foi muito profunda. Eles vão fazer um enxerto. O que é enxerto? É colocar um tecido de um local no outro. Por exemplo, teve queimadura no braço. Pele destruiu, tecido destruiu. Não vai cicatrizar por si só. Eu vou precisar colocar um outro tecido ali em cima para auxiliar a cicatrização, para cobrir aquele tecido. Pode utilizar, às vezes, do glúteo. Eles tiram uma parte do tecido e do músculo do glúteo, colocam na região do braço. Pode ser enxertos de origem animal. Já tem hospitais aqui em São Paulo, aqui no Brasil, que utilizam, por exemplo, a pele de tilápia para fazer o enxerto. Tilápia peixe, tá? Beleza? Então, depende muito da condição, das necessidades do hospital, da realidade hospitalar. Tá bom? Então, reparadora vai reconstituir de forma artificial um dano que o paciente teve. Pode ser por um trauma, uma queda, o que gerou um TCE, uma queimadura, tá bom? E, por fim, a última forma de classificar pelo grau de finalidade, né, levando em consideração a finalidade da cirurgia, é pela forma que a gente classifica como reconstrutora ou plástica. Essa vai ter principalmente objetivo estético e reparador de alguma alteração anatômica prévia, tá? Mas a principal finalidade é o objetivo estético e reconstrutor. Ele vai reconstruir. Então, por exemplo, quando a pessoa faz uma rinoplastia, uma cirurgia no nariz, vai afinar um pouquinho o nariz ali. É uma cirurgia reconstrutora. Quando o paciente faz uma colocação de prótese, silicone, é uma cirurgia plástica, reconstrutora. Tá? Colocou próteses mamárias ali, cirurgia reconstrutora. Tá? Mas existem condições que vão ser levadas em considerações. Oi, pode perguntar. No caso, se uma quebra de nariz, ela é uma reparadora ou uma reconstrutora? Aí, nesse caso, quebrar o nariz é reparadora. Pode ser reparadora e reconstrutora. Por exemplo, pode alinhar o nariz. Alinhou. Acabou a primeira cirurgia. Aí vamos supor que o nariz da pessoa ficou torto. Ficou com a pontinha torta. Faz a reconstrução. Aí faz uma outra reconstrução plástica, né? Com a finalidade plástica. Por exemplo, quem já ouviu falar de fenda palatina ou lábio leporino? A criança que nasce com sem a porção superior do lábio. Sim, já ouvi. Lábio leporino, fenda palatina, nasce com uma cavidade. Já ouviram? Sim, já sim, professor. Então, depois dá uma pesquisadinha, chama lábio leporino e fenda palatina, porque ela tem uma abertura.
no céu da boca, tá? Aí fica com uma cavidadezinha na região do lábio superior. Essa criança, pessoal, ela nasceu com uma alteração anatômica. Ela vai precisar de uma cirurgia reconstrutora e plástica. Tá? Professor, eu tenho Justamente... dois primos que fez a cirurgia dessa, só que uma da minha prima, ela, assim, o lábio dela é aberto, né? No caso, é na frente, se eu quer dizer isso? Isso, aberto, é. Então, e o meu primo, hoje ele tá com 12 anos, ele nasceu com a boca, tipo, um buraco na boca do céu, sabe? Isso. Então ele não ingeria alimento. Aí ele fez essa cirurgia também. Chama fenda palatina. Fenda palatina. Isso, fenda palatina nasce com né? Nasce com o palato aberto. Fenda palatina. E lábio leporino nasce com essa alteração na região do lábio superior. Tá, obrigada. Professor, por que isso acontece? É uma má formação? É uma má formação embrionária, tá? Às vezes pela exposição de substâncias tóxicas ao feto. Chama substâncias teratogênicas, né? Que são tóxicas. Então, bebida durante a gestação, cigarro, tá? Podem levar essa alteração. Além disso, má alimentação e principalmente ineficácia na suplementação de ácido fólico, que deve ser feita principalmente de forma maciça no primeiro trimestre, também são uma das causas dessas alterações e variações anatômicas aí, essa má formação. Tá bom? Tá bom, professor. Obrigada. De nada. Oi, alguém tem dúvida, pessoal? Alguém tem dúvida? Não. Não, para mim foi bem explicativo. Tá tranquilo até aqui, pessoal? Sim, pra mim tá. Sim. Sim, tá tranquilo. Beleza, então, pessoal. Então, a gente já aprendeu que uma cirurgia ela pode ser classificada pelo grau de prioridade e pela finalidade. A próxima forma de se classificar uma cirurgia, olha que legal, é pelo porte. Então, a próxima forma de se classificar... Agora, onde eu vou deixar isso? Sumiu, ó. Legal. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá. Sim. É que saiu o balãozinho, eu não sei para onde foi. Depois eu procuro. O próximo forma de se classificar uma cirurgia é pelo porte. Pessoal, a gente vai terminar pelo menos isso, tá? Talvez passe um pouquinho, vai até as 10h15, mas a gente precisa terminar, porque falta falar sobre o porte, sobre o tempo de duração e potencial de contaminação. Tá? Aí eu libero vocês, beleza? Beleza. A gente precisa terminar pelo menos isso, tá? Show? Então bora lá? Então o porte da cirurgia, pessoal. Levando em consideração o porte da cirurgia, tem 3 portes. Tem pequeno porte, médio porte e grande porte. Professor, o que a gente leva em consideração para definir grande porte, médio porte, pequeno porte? O tamanho do órgão e o quanto esse órgão é vascularizado. Então anota aí. O que eu levo em consideração para definir o porte de uma cirurgia? O tamanho do órgão e a quantidade de vascularização. O quanto vascularizado é aquele órgão. Por quê? A vascularização está diretamente relacionada com a possibilidade de perda sanguínea. Quanto mais vascularizado, quanto mais artérias e veias aquele órgão tiver, maior será o risco de perda de fluidos, de perda de sangue. Então, o que é levado em consideração para definir uma cirurgia como pequeno porte, médio porte e grande porte é a quantidade de vascularização que aquele órgão vai ter, e o tamanho daquele órgão também é importante. Quanto mais vascularizado, quanto maior a rede venosa e a rede arterial naquele vaso, o que vai acontecer? Maior é o risco de perda de fluido. Professor, é vascularização e o quê? É vascularização e presença de rede de drenagem.
Porque quem vasculariza é a artéria, quem drena é a veia. Tá bom? Tá. Professor, não é pelo tamanho do órgão que o senhor tinha falado? Tamanho e vascularização. Ah, tamanho e vascularização do órgão. Isso, e rede de drenagem. E Tá? rede de? Drenagem. Vascularização e rede de drenagem. Então pensa assim, ó. Quanto maior o órgão, maior a quantidade de necessidade de suprimento de oxigênio, tá? Então ele vai ter mais artérias, ele vai ter mais veias para drenar esse conteúdo. Então o que é levado em consideração? Presta bem atenção nisso. O que define o porte de uma cirurgia? O tamanho do órgão e principalmente a rede de drenagem e de vascularização, a presença de veias e artérias ali. Quanto mais vascularizado é um órgão, maior a possibilidade de perder sangue. Imagine um órgão com muitos vasozinhos, muitas veias, muitas artérias. Será que na hora de mexer naquele órgão não existe um risco maior de romper uma artériazinha, uma veia, um vaso e ter sangramento? Será, pessoal? Claro que existe. Professor. Oi. Só repete para mim, por favor. É quanto mais vascularizado um órgão, maior o risco de sangramento naquele órgão. Obrigada. Por isso que é escrito, ó, maior probabilidade de perda de sangue e fluido. Tá bom? Beleza? Tá bom, obrigada, professor. Quanto maior o porte, significa que mais vascularizado vai ser aquele local na cirurgia. Professor, isso se encaixa em grande porte, seria cirurgia de coração, né, que o pessoal fala? Isso, coração. Quais são os principais órgãos? Os órgãos mais vascularizados do corpo humano? Acho que São 4. Acho que estômago não tem. São Intestino. 4, pessoal. Ó, posso falar? Pode. Os órgãos mais vascularizados com a quantidade maior de vasos no corpo humano. Cérebro, né? Cérebro, coração, os pulmões e os rins. Cérebro, coração, pulmões e os rins. Tem algum outro, professor, que é muito vascularizado? Tem. A gente pode destacar o fígado também. Tem veias importantes ali, tá? Veias e artérias. Ele acaba sendo muito vascularizado também. Beleza? Mas os principais são cérebro, coração, pulmão e os rins. O sistema digestivo também é vascularizado? É bem vascularizado. Mas vai depender da localização anatômica que esse paciente vai ter o manejo cirúrgico. No sistema digestivo existem vários órgãos que fazem parte, tá? Mas esses 4 são os principais, são os mais vascularizados. Beleza? Frente a essa explicação, vocês já entendem o que é uma cirurgia de grande porte, médio porte e pequeno porte. Leve em consideração o tamanho do órgão e quantidade de vasos. Quanto mais vasos, maior o risco de sangramento. Então, maior é o porte da cirurgia. Quanto menos vasos, menor o risco de sangramento e, consequentemente, menor o porte da cirurgia. Tá bom? Aí aqui eu coloquei alguns exemplos de cirurgia de pequeno porte. Cirurgias de emergência, cirurgias vasculares arteriais, que vão ocorrer nessas artérias. Então, ó, cirurgia no cérebro, no coração, são cirurgias de grande porte. Cirurgia de médio porte. Aí tem cirurgias da ortopedia, tá? Cirurgias para retirada de alguns tumores. E pequeno porte são aquelas cirurgias minimamente invasivas. E, por exemplo, vai ter endoscopia, que a gente falou, digestiva, plástica, né? Mamoplastia, vai colocar lá uma prótese mamária, rinoplastia, amidalectomia, são exemplos de cirurgia de pequeno porte. Tá bom? Beleza? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Em relação à cirurgia, não precisa ficar decorando, eu quero que vocês entendam o porquê da classificação. Professor, sobe o slide só um pouquinho para me dar uma lida nessa de médio porte. Aqui, ó. Carcinoma. É retirada de carcinoma espinocelular. É um tipo de câncer, tá?
ressecção é retirada de carcinoma. É um tipo de carcinoma de pele. Tá bom? Mas não fique preocupado em decorar isso. Eu quero que vocês entendam o que leva a classificar uma cirurgia pelo porte. Esse é o ponto principal. Não vou ficar cobrando cirurgia de vocês, não, tá? Eu vou cobrar o conceito. Está sendo explicado. Seria basicamente isso, né? Que você explicou. Quanto maior e mais o risco de vascularizado. vascularização. Isso. Quanto mais vasos Isso. esse órgão tem, maior o risco de sangramento. Consequentemente, maior o porte da cirurgia. Eu levo em consideração o risco de sangramento, risco cardiovascular, tá? Tá bom. Beleza? Virou. Show? Pessoal, a próxima forma de se classificar uma cirurgia é pelo tempo de duração. Tá? Então, a próxima forma de se classificar uma cirurgia é pelo tempo de duração. Aí eu vou conseguir, inclusive, definir o porte. Olha que interessante, o porte vai aparecer aqui também. Tá? Só que eu não levo em consideração porte e risco de sangramento. Aqui eu vou levar em consideração tempo de cirurgia e, consequentemente, o porte. Lembra que eu falei para vocês nas primeiras aulas que cirurgias de maior porte têm um tempo de duração maior? Então, cirurgia de grande porte tem um tempo de duração maior. Cirurgia de pequeno porte tem um tempo de duração menor. E por isso que a gente vai classificar essas cirurgias dessa forma. Então, cirurgia de porte 1 duram até 2 horas. Cirurgias de porte 2 duram, né, de 2 a 4 horas. Cirurgias de porte 3 duram de 4 a 6. E cirurgias de grande porte, que a gente chama de porte 4, elas duram acima de 6 horas. Aí a gente tem exemplos dessas cirurgias. Vocês têm que levar em consideração que quanto maior o órgão, mais vascularizado, maior a complexidade do manejo cirúrgico e maior o tempo que eu vou ter que me dedicar para a realização da cirurgia. Automaticamente, a gente vai conseguir definir e classificar as cirurgias por esses portes. Tá bom? Beleza? Todo mundo entendeu isso? Compreendeu? Então, aqui eu levo em consideração a complexidade da cirurgia, o tamanho, a vascularização. Aí eu vou definir nesses tempos de cirurgia. Quanto maior é a cirurgia, mais complexa, maior vai ser a definição em relação ao seu porte. Aí eu tenho porte 1, porte 2, porte 3 e porte 4. Levando em consideração o tempo de duração. Porte 1 até 2 horas, porte 2 de 2 a 4, porte 3 de 4 a 6 e acima de 6 horas é porte 4. Oi, alguém ia perguntar, pessoal? Não estou ouvindo. Não. Vocês entenderam isso, pessoal? Sim, professor. É só pensar comigo, uma cirurgia de extração de dente. Quem que já retirou o dente do siso aí? Todo mundo já fez um procedimento, né, odontológico, retirou o dente do siso. Durou quanto tempo? Inclusive, durou quanto tempo? já 1 hora. 1 hora. 1 hora durou o seu? Isso. Foi demorado, hein? Porque geralmente é um procedimento que leva minutos. Ele tirou um só e tirou vários? Tirou vários. Uns 2. Ah, tá. Tava Tava colabado. inflamado. Também Às tava vezes tá... inflamado. Ah, entendi. Às vezes tá virado também, né? O dente, né? Aí é mais difícil. Beleza, mas ó, foi pequeno porte. Durou até 2 horas. Então, levando em consideração o tempo, é uma cirurgia de pequeno porte. Porte 1. Aí tem porte 2, que vai durar de 2 a 4 horas. Exemplo, ele fala gastrostomia, a colicectomia, né, que é retirada da vesícula biliar, tá? Aí porte 3, craniotomia, que ele fala que vai durar de 4 a 6 horas. E acima de 6, a gente tem transplante de fígado, cirurgias neurológicas, cirurgias cardiovasculares, transplante cardíaco, por exemplo, pode durar até mais de 6 horas. Lembrar que pode durar de 6 para cima. Pode durar 8, 10, 12 horas de cirurgia. Tá bom? Professor, Oi, pois não.
Uma clipagem de aneurisma, mais ou menos. Ela daria, a classificação seria acima de 6 horas? Aonde esse aneurisma? De aorta? Carótida. Na carótida? É. Olha, eu precisaria pesquisar, hein? Eu precisaria pesquisar, porque apesar de fácil... sabe por quê? A carótida tem vários ramos da carótida. Então tem o ramo interno, externo. Eu ia ver em que porção da carótida. Cirurgias do pescoço são umas cirurgias mais complexas. Primeiro pela estrutura anatômica dos músculos. Então ele precisa cortar os músculos, né, dissecar os músculos, acessar a artéria carótida, clampear a artéria carótida, retirar, né, corrigir esse aneurisma, porque aneurisma nada mais é do que uma deformidade na estrutura, na forma da artéria. Então, quem que perguntou? Interessante sua pergunta. Renata? Eu vou pesquisar. Professor, saiu o slide. Saiu o slide? Se ele entraria na craniotomia ou... é uma cirurgia... Assim, um aneurisma na cabeça, né? Tem que abrir. Tem que abrir. Mas a carótida, ela é protegida, entendeu? Por uma estrutura. Existem estruturas musculares, teciduais, inclusive algumas inervações, cartilagens, que tem essa estrutura acima da carótida, então ficam sob a carótida. Então, para expor é um tempo, para acessar a carótida é um outro tempo, para fazer a correção, mais um tempo, para fechar, também mais um tempo, para suturar todas as estruturas. Então, ela pode ser de terceiro para quarto grau. Mesmo assim, eu vou confirmar. É Renata que está perguntando? Isso, é Renata. Tá, eu vou confirmar para você. Não é uma cirurgia tão habitual quanto essas que a gente dá exemplo, mas eu confirmo e eu te passo na próxima aula, tá bom? Em relação ao tempo para te passar certinho, em relação ao tempo de duração de uma cirurgia de aneurisma da artéria carótida, tá bom? Isso, tá bom, obrigada, professor. Já te adianto que é uma cirurgia considerada como grande porte, levando em consideração isso daqui, ó. Levando em consideração isso daqui, tá? Então, a parte de... Isso, mas aí ela pode ser pelo tempo de duração, porte 3 ou porte 4. Então, tá? Aí eu vou confirmar isso para você. Tá bom, então. Tá bom? Beleza, pessoal. E a próxima forma de se classificar uma cirurgia, a última, antes de eu dispensar vocês, fiquem tranquilos que daqui a pouquinho vocês já vão descansar aí, é pelo potencial de contaminação. Eu acho que eu vou deixar de lado, que é melhor. Fica muito ruim ver dessa forma, pessoal? Todo mundo enxerga? Chega, mas bem pequeno. Tá, então vou aumentar. Ó, aqui fica melhor, né? Isso. Beleza. E a última forma de se classificar uma cirurgia é justamente pelo potencial de contaminação. Então, a última forma de se classificar uma cirurgia é pelo potencial de contaminação. O que é contaminação? Tem relação com presença de micro-organismos e a possibilidade ou não de ter uma evolução infecciosa. Isso é potencial de contaminação. Tá bom? Diz respeito à possibilidade de conter micro-organismos e o risco de desenvolver um processo infeccioso aí. Dentro dessa classificação, a gente vai encontrar cirurgias limpas, potencialmente contaminadas, contaminadas e infectadas. Então, dentro dessa classificação, a gente vai encontrar cirurgias limpas, potencialmente contaminadas, contaminadas e infectadas. Beleza? Isso a gente leva em consideração potencial de contaminação. Então, dentro dessa classificação, a gente vai encontrar cirurgias limpas, potencialmente contaminadas, contaminadas e infectadas. Só para vocês entenderem de forma bem mais objetiva, e daqui a pouco eu aprofundo. Cirurgia limpa é aquela que não tem micro-organismo nenhum. Cirurgia limpa é aquela que não tem micro-organismo nenhum. Cirurgia potencialmente contaminada. Então, limpa, não tem nada.
Não tem micro-organismo nenhum. Potencialmente contaminada é aquela que pode ter micro-organismos. Tá? Ela pode ter micro-organismos e possivelmente pode existir um processo infeccioso. Contaminadas é aquelas que a gente vai encontrar micro-organismos. A gente vai encontrar micro-organismos. Tá bom? Beleza? E, consequentemente, ela vai ter uma contaminação. Tá? E a infectada, ela tem micro-organismos. Consequentemente, devido à presença desses micro-organismos, ela desenvolve infecção. Porque é diferente. Por exemplo, eu posso falar, olha, tem micro-organismo numa determinada parte do meu corpo. Tem um micro-organismo, tem um bichinho que causa a infecção, porém, nem sempre eu vou ter infecção. Então, por exemplo, diariamente eu tenho entrada de micro-organismos na minha boca. Pelo ar ali, pelo contato com sujidades, vou ter entrada de micro-organismos, bichinhos, bactérias, vírus, tá? Só que a entrada desse micro-organismo nem sempre vai gerar uma infecção. Nem sempre vai gerar um processo inflamatório ali. Dor, calor, vermelhidão, inchaço. Tá? Então isso a gente tem que ter em mente. A infectada, pessoal, eu tenho micro-organismo e eu tive o desenvolvimento da infecção. Por isso que ela é chamada infectada. Tá bom? Pode perguntar, pessoal. Alguém tem dúvida? Pessoal, tem um áudio ativado aí, pessoal. Professor. Pois não, pode perguntar. A infectada tem entrada de micro-organismo? Tem micro-organismo e tem infecção. Ah, tá. Tem micro-organismo e tem infecção. Tem bichinho lá e esses bichinhos causaram infecção. Na contaminada, eu tenho micro-organismo, mas eu não tenho a infecção. Tá bom? Contaminou, por exemplo. O que é algo contaminado? Você bebe água contaminada, certo? Bebeu água contaminada. Todo mundo que beber água contaminada vai ficar ruim? Nem sempre. Tem gente que toma água suja e não tem infecção. O negócio é assintomático. Tem pessoa que toma uma água suja lá e ele, depois de umas horas ou um dia, ele vai ter um processo infeccioso. Vai ter diarreia, náusea, vômito, febre. Tá bom? Então, a diferença, Jaqueline, então a diferença da contaminada e infectada é a contaminada que tem micro-organismo, mas ela não tem infecção, e na infectada ela já possui infecção. Isso. E na potencialmente contaminada, pode ou não ter micro-organismo. Causa infecções. Essa definição simplesinha, todo mundo entendeu? Sim. Professor, deixa eu só tirar uma dúvida. Então, no caso dessa infectada, vamos por assim, um exemplo, uma apêndice supurada, que fala que ela já está em processo infeccioso. Ela Isso. Infectada. Tá? Agora, se fosse só apendicite, aí ela poderia ser só contaminada. Isso. Exatamente, muito bem. Hein? Tá bom? Beleza? Vamos lá, então, do zero aqui, ó. A limpa. O que é a limpa? Cirurgias consideradas limpas, né, pelo potencial de contaminação consideradas limpas, são cirurgias estéreis. O que é estéreis? Que não tem nenhum tipo de micro-organismo. Estéreo, não tem nenhum tipo de micro-organismo. Lembra da palavra estéreo? Eles aprenderam esterilização? Estéreo, não tem nada. Tá? Não tem micro-organismo nenhum. Por isso que é estéreo. Uma pessoa estéreo. Não tem gametas. Não tem espermatozoide, não tem ovócito. O mesmo se passa para a cirurgia limpa. Ela vai ser feita em tecidos estéreis, onde não tem micro-organismo. Exemplo, o cérebro, o encéfalo. Alguém já ouviu falar que existem bactérias protetoras no encéfalo? Não. No estômago tem, não tem microbiota? Estômago e intestino não tem microbiota?
Toma chamito lá, o Yakult. O que é o Yakult? Não leva bichinhos para o estômago, bichinhos que fazem bem, ajudam na digestão. Não é isso? Agora, no encéfalo, o cérebro não tem microbiota. Não tem bichinhos de proteção. Por isso que, por exemplo, uma cirurgia feita no cérebro é considerado cirurgia limpa. Desde que não tenha nenhum tipo de processo infeccioso. Por exemplo, se for realizar uma cirurgia no encéfalo, no cérebro, do indivíduo que tenha, por exemplo, um processo infeccioso, como é o caso de meningite, é uma inflamação nas meninges, que são as membranas que recobrem e protegem o encéfalo, aí eu já não tenho uma cirurgia limpa. Posso ter uma cirurgia contaminada e até mesmo infectada, dependendo do quadro do paciente. Tá bom? Mas a princípio, o que vocês precisam entender? Cirurgia limpa é aquela que é feita em locais estéreis, onde tem ausência de processo infeccioso e inflamatório. Infecção e inflamação, como é o caso do cérebro que eu dei o exemplo. Existem outros locais? Existem. Mamoplastia. Plástica nas mamas. Também. Tem bichinho na mama? Tem microbiota? Não. É estéril. Também. Coração. Tem microbiota no coração? Tem bactérias no coração? Pode ter. Mas naturalmente, o normal, o fisiológico, a gente não encontra microbiota no coração. Então é considerado também uma cirurgia limpa. Tá? Beleza? Desde que não tenha processos inflamatórios, não tenham processos infecciosos. Show? A próxima classificação é potencialmente contaminada. Potencialmente contaminada vai ser aquelas cirurgias onde serão feitas em locais onde a gente já tem micro-organismos. Mas são micro-organismos locais. São micro-organismos que fazem parte do local. Por exemplo, o nosso estômago, o nosso intestino, ele tem micro-organismos. Tá? Beleza? O estômago tem microbiota, micro-organismos protetores. Porém, o fato de existirem esses micro-organismos protetores já são um fator de risco para ter uma potencial contaminação. Tá? Além disso, o que vai contribuir para que o tecido fique potencialmente contaminado? Um exemplo é falhas nas técnicas. Por exemplo, alguém faz ou tem uma falha discreta. Tá? O cirurgião, por exemplo, vem a contaminar ali um instrumental. Isso é um fator que pode potencialmente causar uma contaminação no tecido. Existem técnicas para abrir, para manusear, tá? Isso pode potencializar e tornar a cirurgia potencialmente contaminada. A contaminada não. A contaminada significa que contaminou o negócio. Exemplo, uma cirurgia no abdômen, esquecem uma gaze dentro do abdômen do paciente. Quem já ouviu falar disso? Esqueceram uma gaze no abdômen do paciente. Eu já ouvi, sim. Pessoal, a gaze faz parte dos órgãos e dos tecidos abdominais? Não, né? Não. Não. O fato daquela gaze ficar na região abdominal vai gerar potencialmente uma colonização de micro-organismos e uma contaminação. Então, a contaminada corre uma falha grosseira em locais onde já existem bactérias. Por exemplo, estômago, intestino, tá? Leva uma contaminação ali extra. É claro, pode ser que contamine o cérebro? Pode ser. Vamos supor que, sei lá, uma situação bizarra, tá? Mas, de repente, estão fazendo uma cirurgia neurológica, cerebral, e o cirurgião, né, a equipe, algum membro da equipe sem máscara espirra. Dá um espirro dentro da calota craniana, dentro do cérebro do paciente, aberto ali. Espirrou, pessoal. O espirro leva micro-organismos. Espirrou no encéfalo do paciente. Contaminou. Eu levei micro-organismo. Ou, de repente, ele deixa contaminar um instrumental e encosta na região do cérebro do paciente. Esse instrumental, ele cai, eles não percebem, reutilizam, eles utilizam esse instrumental ali no paciente.
no cérebro do paciente. Ou ainda o cirurgião, algum membro da equipe contamina a mão, contamina a luva estéreo, coloca a luva estéreo no local contaminado, depois vai lá, pega no bisturi e coloca no céfalo do paciente. Contaminou. Por quê? É uma falha grosseira na técnica. E por fim, pessoal, eu tenho as cirurgias o quê? Infectadas. Infectadas são aquelas cirurgias que têm uma infecção já. É visível a infecção. Aí o paciente já vai com aquela infecção. Já vai com aquele processo infeccioso, inflamatório em curso. Exemplo, amputação de um dedo num paciente diabético, onde eu tenho um processo infeccioso, inflamatório, pus, vai ter que amputar ali o dedo. Esse paciente por conta de uma necrose, de um processo infeccioso. É uma cirurgia que eu já classifico como infectada. Ou até mesmo o apêndice supurado, que a colega colocou. O paciente tem inflamação no apêndice e ainda tem um processo infeccioso inflamatório. Já é uma cirurgia infectada. Os riscos são maiores para esse paciente desenvolver uma infecção pós-operatória, uma infecção de sítio cirúrgico, uma sepse. Tá bom? Então, essas são as formas de se classificar uma cirurgia pelo potencial de contaminação. Se ficar alguma dúvida em relação ao potencial de contaminação, na aula que vem eu vou dar uma repassada sobre a classificação cirúrgica e vou falar mais sobre o potencial de contaminação para tirar possíveis dúvidas de vocês. Tá bom, pessoal? Eu vou mandar esse material também, vou mandar todos em PDF. Da aula de hoje que eu tinha que passar para vocês, ficou faltando posicionamento cirúrgico, tá? Porém, eu vou cobrar de vocês na prova tudo que eu dei até hoje. Então, vai cair desde os aspectos introdutórios do centro cirúrgico até hoje o tema de classificação cirúrgica. Tá bom, professor. Beleza. Tá bom? Aí, posicionamento cirúrgico vai cair para a parte 2, para avaliação 2. Tá bom. Beleza, então, professor. Professor? Pois não. Professor, essa aula de hoje que você está gravando, ela já vai estar disponível amanhã já? Porque eu gostaria de dar uma boa revisada. Já vai estar disponível. Como eu aprendi a utilizar, assim que eu interromper a gravação, eu vou interromper agora. Parar